Agora, especificamente sobre o governo Dilma, né? Você entra ali, você diz no segundo mandato, em 2015. Como que foi participar desse momento? Porque o governo da ex-presidente Dilma acabou recebendo críticas em vários pontos, mas o econômico talvez fosse o mais criticado. E você acabou vivendo, né, tendo a oportunidade de ver isso de perto, de viver isso. Como que foi essa experiência, ô Igor? E como que você, na época, né, enxergava as críticas no campo econômico durante o governo da Dilma? É. Acho que assim, a gente está maduro, né, passado tantos anos, para ter uma conversa sobre isso, né? Então, primeiro, eu acho que teve essa questão do impeachment da Dilma, que foi uma, né, decisão do Tribunal de Contas de que as regras fiscais não foram observadas, não fazer nenhum juízo de valor, nenhum juízo de mérito, mas o fato foi que isso foi decidido, né, que as regras fiscais não foram observadas, né? Foi dito lá, chamadas pedaladas, né, ou contabilidade criativa, enfim, o nome que você quiser mais simpático, mas a gente, de fato, a gente estava, tudo que a gente vinha de um período de bonança das commodities e a gente deu um jeito de gastar o dinheiro e tentar não cumprir as regras que a sociedade brasileira tinha pensado num período de vacas magras, de que quando vier bonança a gente vai poupar. Então, a gente não poupou, a gente passou a ter déficits primários, em épocas que talvez não eram o ideal você ter um déficit primário, era para você poupar, e aí custou muito caro, né? Então, acho que isso foi o desrespeito das regras fiscais, foi ruim, custou caro para o Brasil. E desconfiança com isso e tal. Você teve que fazer uma regra muito mais amarrada, que é o teto de gastos. Qualquer coisa que você quer gastar tem que mudar a Constituição. Também é muito difícil, né? É muito difícil você trabalhar, tudo que você quer fazer tem que ter 2/3 de maioria. É difícil. Então, eu acho que isso é uma coisa importante sobre a economia. Outro aspecto econômico importante foi que a gente teve alguns incentivos que depois se mostraram errados, né? E que microeconômicos e que reverberam até hoje, né? A gente teve um negócio que chamava Programa de Sustentação do Investimento, PSI, que deu crédito subsidiado basicamente para comprar caminhão e outras máquinas. E caminhão gerou um excesso de caminhões, um excesso de caminhoneiros, e a gente tem as greves dos caminhoneiros, né? Porque você tem um excesso de oferta de uma coisa, então você acaba tendo preço muito baixo, e você tem um público que investiu nisso e não consegue rentabilizar, né? E eles foram incentivados pelo poder público a investir nisso, né? Então isso foi um problema gerado ali. A gente também direcionou a poupança pública para você, poupança brasileira, né, para você produzir um inovar alto, né? Passou a ter capacidade para produzir 6 milhões de carros, a demanda no Brasil de 2 milhões, 2 milhões e meio. O que você vai fazer com essas fábricas se não precisa de tanto carro, né? Então a gente acabou alocando a poupança brasileira, que o Brasil não poupa muito, né, em lugares errados. E quando você investe numa coisa que não dá retorno, o que acontece? O portfólio vai mal. Se o país investe em atividades que não dão retorno, o país cresce pouco. Então a gente acabou crescendo pouco por isso, né? Então acho que essa são os exemplos aí do investimento que foi feito em setores que depois, falando na época, talvez eles tivessem razão com o que eles estavam vendo lá, né? Mas deu errado, né? Então talvez deu errado por outra razão, não quero fazer um juízo de valor, mas olhando para trás está fácil que deu errado, foi um investimento no lugar errado e a gente talvez faltou um investimento onde precisava e a gente cresceu pouco, né? Tivemos uma década com crescimento pífio aí.